Olá, estou ao vivo por motivos de ansiedade. Então comecei antes, bem antes. Se vocês ouvirem buzina é porque eu moro perto de uma escolinha aqui e os pais não sabem esperar, né? Então sempre tem buzinaço, mais ou menos nesse horário. E vou esperar para ver se alguém entra. Se ninguém entrar, eu vou fazer a live assim mesmo para poder deixar gravado, né? Eu já conversei com algumas pessoas que só vão poder assistir gravado, porque afinal de contas, né, profissional da educação trabalha 3, 4 turnos e só assiste a hora que dá. Então, meu intuito mesmo é a gravação de um vídeo maior que possa ficar no Instagram, porque é no Instagram que a galera tem mais acesso. Olá, Tarsila, tudo bem? Boa tarde pra você, boa noite. Como é que você tá? Eu acho que ninguém tá bem hoje, né? A gente esperava que fosse acontecer novamente, é óbvio. Mas sempre que a gente recebe a notícia é um baque e, porra, numa creche, né, velho? Eu acho que assim, por pior que seja, qualquer circunstância, numa creche é uma coisa que, assim, até bolsonarista fica comovido, né? Vamos colocar assim. E a gente precisa conversar um pouco a respeito de uma questão que tem a ver com essa cooptação pelo seguinte. E agora eu vou falar um pouco de mim. Enquanto a galera entra, né? Eu vou explicar algumas coisas a respeito da minha própria trajetória. Porque quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa muito normal, vamos colocar assim, né? Oi, Renata, querida, tudo bom? Assim, eu sempre fui esquisita do ponto de vista de sociabilidade, né, na escola. E a minha experiência na escola, ela foi muito complicada justamente porque eu era aquela pessoa que, além de esquisita, tinha uma certa timidez com a qual eu tinha dificuldade de lidar, era uma pessoa gorda e sofria muito bullying. E eu encontrei uma certa comunidade, porque a gente é um ser social, né? Pessoas são seres sociais, eu precisava de amizades, eu procurava por amizades de alguma forma. E eu encontrei maior abertura, maiores conversas em comunidades que têm também essa permissividade pro gore. Gore é essa violência excessiva, saca? A violência pela violência, o sangrento, aqueles vídeos, né, com crimes reais, essa comunidade true crime, né, essas comunidades chamadas alternativas. E depois, posteriormente, assim, é lógico, também junto com isso vem a parte do metal, né, que eu gostava muito. E dentro do metal existem segmentos que também têm uma certa permissividade com extremização. E aí a gente precisa também fazer uma diferença, porque existe aquele tipo de, no meio do metal, que é o choque pelo choque, coisas que são feitas para chocar, mas existe também, e as pessoas vão se aproveitar desse choque pelo choque para poder inserir algumas coisas que podem sim, de certa forma, servir para cooptação. Ai, vamos proibir? Não, não vamos proibir, porque proibir não adianta. Não adianta proibir, muito pelo contrário. E eu diria que no meu caso, o próprio metal, como depois me voltei para a música, me tornei baixista e vocalista em banda de metal, isso servia como uma catarse para mim. E ter uma catarse também é importante. Mas pensando, e na minha época, eu tô com 35 anos agora, então era uma época em que, né, a gente tinha revistas de metal, a gente tinha usines de metal, e ali você encontrava uma pessoa com quem você podia trocar cartas. Você não tinha tanto acesso à internet, o acesso pela internet veio depois, mas aí pela internet você ia encontrar algumas redes sociais mais obscuras, alguns meios de comunicação, alguns chats aí, né, para poder conversar, mas até trocar, mas o mais comum mesmo era trocar cartas. E eu cheguei a trocar cartas com jovens, na época eu tinha lá meus 14, 15 anos, que se diziam nazistas ou que admiravam o nazismo, e a extremização, ela tinha essa permissividade.
E agora que eu estou com uma certa maturidade para perceber certas coisas, eu penso que podia ter sido eu ali, né? Em algum ato de desespero, talvez pudesse ter sido eu, talvez pudesse ter sido alguma pessoa que eu conheço, alguma pessoa muito próxima, alguém com quem eu me relacionei, até amorosamente. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender isso, e eu faço questão de dizer isso, que podia ter sido eu, porque essa live, né, que eu tô fazendo, ela é para pessoas mais próximas de mim, ela é para pessoas do meu círculo, que já estudaram comigo, e para que essas pessoas percebam também que tá mais próximo do que a gente imagina. E é complicado a gente perceber que tá tão próximo assim com as ameaças, com o caso aqui, com o caso ali. Mas a gente tem que entender isso. Que pode ser alguém do nosso círculo, pode ser alguém muito próximo da gente. E aí, tem uma outra questão aqui que eu vou falar, mas as pessoas ainda não entendem como lidar com esse tema da forma correta. Eu acho que porque partem de uma premissa do bullying sendo a causa principal, quando ele não é a causa principal. O bullying é uma parte importante de uma pessoa ser rejeitada, de uma pessoa ser isolada socialmente. E a gente tem, sim, uma cultura de normalização do bullying. Toda pessoa que é diferente, toda pessoa que é estranha, ela vai sofrer bullying, vai sofrer provocação. E a gente vai ter, lógico, grupos específicos, grupos oprimidos, que vão ser alvos preferenciais. Se o bullying estivesse entre as principais causas desses atentados, essas pessoas que cometem os atentados seriam majoritariamente pessoas LGBTI+, principalmente travestis, né? Assim, sei lá, eu particularmente até daria razão para uma travesti que saísse dando navalhada em todo mundo na escola, nessa altura do campeonato, assim. Tá? Oh, gente, e outra coisa, eu falo muita bobagem, tento fazer algum humor assim com a situação só pra tentar tirar um pouco de peso disso. E falo muito palavrão também, tá? Quem me conhece sabe. Mas seriam pessoas pretas, mas não é. O maior número desses atentados é cometido por homens, meninos ou homens brancos, ou lidos como brancos, pelo menos eles são lidos como brancos, e que se apresentam como heterossexuais. Aí a gente vai entrar nessa questão da sociabilidade também. Por quê? A gente tem essa história, né? E vocês que lidam com gênero, que estudam questão de gênero, que ouvem as coisas sobre gênero, devem ouvir falar muito sobre a sociabilidade. Que meninos e meninas são sociabilizados de forma diferente. Acontece que não dá para falar isso de um jeito universal sem fazer recorte. Meninos afeminados, por exemplo, eles são socializados de uma forma completamente diferente daquele menino que logo de cara já vai assumir toda aquela performance, já vai incorporar em si o homossexual garanhão que vai ter várias namoradinhas. Porque, né, você tem a diferença logo quando o mundo, até hoje, ele é sexista e ele é criado ao redor desse homem branco heterossexual que nasce com os bagos roxos, né? Nasce com as bolas roxas e... Nossa, ele é garanhão desde pequenininho, criança mal tá andando, mas aí já manda dar beijinho na coleguinha, dar abraço na coleguinha, que ele já tá conquistando menininhas, e ele é criado em torno disso. E essa criação, ela é geral. Você vai falar assim, é culpa da mãe? Não, não é. Não é culpa da mãe, é culpa da sociedade como um todo. Na verdade, a culpa não a menor das culpas é da mãe, às vezes. Na maior parte das vezes, se for pensar. Assim, porque a mãe precisa cuidar da criança, precisa trabalhar, muitas vezes o pai não está presente, ela tem que lidar com um monte de coisa e ainda recai, quando a criança faz alguma coisa errada, a responsabilidade recai sobre a mãe. E aí, se o menino ele faz alguma coisa errada, a responsabilidade vai recair sobre a mãe também, não vai recair sobre o menino. E é diferente com as meninas, por exemplo, porque a responsabilidade começa a cair em cima delas bem mais cedo do que os meninos. Os meninos podem tudo,
Ah, eles são assim mesmo, falam bobagem mesmo, falam putaria mesmo, passam a mão nas meninas mesmo. Nada é responsabilidade dos meninos, né? E eles são criados desde muito cedo para que tudo gire ao redor deles, desse menino garanhão, machão, que vai crescer para ser o provedor da família, que vai crescer para ser o conquistador, o macho alfa, que nem existe macho alfa. E vocês vão me ver mexendo aqui, mas é porque eu tô com um monte de caderno aberto, um monte de janela aberta, porque eu vou tentar dar o máximo de informações possíveis, né, que eu consegui hoje. Mas enfim, você tem essa cultura que é da nossa sociedade mesmo, que é centralizada no menino, menino masculino, vamos colocar assim, porque ele tem que ser masculinizado. Se ele não for masculinizado, aí já é um ponto de opressão e o mundo já não é mais dele. O menino afeminado já não tem um mundo para ele. Quem tem um mundo para ele é o menino masculinizado, heterossexual, branco, com grana, preferencialmente, e vai ter esse discurso capitalista e meritocrático de que basta ele agir, né? Basta ele se esforçar. Ele nem precisa se esforçar muito, ele vai ser muito elogiado por qualquer coisa que ele fizer. Então ele precisa só ser mediano, diferentemente de pessoas negras que precisam trabalhar muito mais e que mesmo assim não ganham elogio. Enfim, a gente conhece essa história, a gente sabe dessa história. E o que acontece de forma generalizada é que esses meninos heterossexuais, brancos, que acham que tem o mundo a seus pés e que vão ser criados até mesmo na vida acadêmica, não só na escola, mas posteriormente, porque eles se veem representados entre os autores. A maioria dos autores ainda são homens brancos, heterossexuais e aquela coisa toda. Eles se veem representados nas novelas, os galãs são a imagem e semelhança deles. Então, assim, você não precisa ser nem bonito pra você ser galã, né? Mas, assim, eles estão acostumados a se ver o tempo todo porque eles são, tipo, o indivíduo universal, né? Eles são o centro do mundo. E aí, quando eles percebem que eles não são o centro do mundo, eles vão se frustrar. Justamente, Tarsila, eles não têm noção do que é ser contrariado. E aí, quando eles forem contrariados, aí o bicho pega. É por isso que a gente precisa falar muito do tal do masculinismo e desse fenômeno red pill. Porque esses meninos também, eles não estão acostumados a sofrer bullying. Então, quando eles sofrem um bullying, uma provocação, eles vão reagir de uma forma até desproporcional em relação àquelas pessoas, como nós, pessoas LGBTI+, pessoas esquisitas, pessoas pretas. A gente, de uma certa forma, é treinado e é até domesticado para achar que é assim mesmo. Criança é assim mesmo, vai sempre provocar, vai sempre fazer brincadeira, né? A gente é meio que... A gente não pode reagir a isso, porque se reagir vai ser pior. E isso não acontece nem só entre criança, não, né? Porque eu tô acostumada nos vídeos, eu tô nas redes vizinhas, tentando fazer um trabalho, né, mais de explicar essas questões de machismo e de teorias da conspiração. Vou entrar nisso daqui a pouco. E até hoje, cara, eu recebo bullying de adulto por causa dos meus piercings, por causa de alargador, saca? Tipo, adulto ainda faz isso, né? E hoje mesmo eu recebi um comentário de um cara, tipo, eu tava falando do ataque a facadas que ocorreu recentemente, e aí o cara achou legal fazer uma piadinha assim: de repente eles fazem esses ataques porque ele não gosta de gente com alargador e muito piercing na cara. Assim, pô, legal, né? Você vai fazer piada com isso? Essa hora? Daí ele simplesmente falou: eu acho que quem é diferente tem que estar disposto a pagar o preço de ser diferente. Isso é muito sintomático, né? Do que acontece com quem é diferente. Então, moral da história, não dá para colocar o bullying como causa principal. Mas a gente pode dizer
que esses caras que cometem esses atentados, eles vão usar o bullying como uma motivação e vão alegar que o bullying foi justamente o que motivou. Às vezes, um episódio de bullying é o suficiente para eles terem o gatilho em si. Mas é justamente porque eles não estão acostumados a serem contrariados, a serem provocados, a não serem o centro das atenções. Então, isso é muito problemático. E aqui eu preciso falar um pouco também da questão das teorias da conspiração pelo seguinte. A gente acha que teoria da conspiração é uma coisa que só louco acredita, só gente ruim das ideias acredita. Ah, isso é coisa de gente maluca, é gente que tá... E não é. Todo mundo tem um pouquinho de conspirador dentro de si. Porque a gente desconfia das coisas, a gente tem essa ideia de que nada é como... né? Nada é como a gente vê de fato. E as conspirações, elas de fato existem. Mas o que eu tô falando aqui? Que algumas teorias da conspiração, elas são mais próprias, mais propícias para você aglutinar certas pessoas, em especial homens brancos heterossexuais que estão frustrados porque estão vendo grupos diferentes lutando pelos seus direitos e conquistando alguns direitos, ocupando alguns pouquíssimos espaços, mas esses pouquíssimos espaços já são suficientes para essa galera ficar emputecida, né? E a gente tem esses caras que, por algum motivo, eles também não têm a facilidade de sociabilizar, eles são mais isolados mesmo, às vezes são mais tímidos, às vezes justamente porque eles chegaram numa escola, acharam que iam ser populares e não foram. A gente tem vários motivos para que um homem branco heterossexual fique frustrado. E eles vão ficar frustrados relativamente com maior facilidade. E é aí que entram as teorias da conspiração. E aí a teoria da conspiração, que eu vou focar aqui, primeiro, uma questão bem geralzona, tá? As teorias da conspiração, elas vão girar em torno de três eixos principais. São antissemitismo, anticomunismo e racismo. Racismo e xenofobia. E existem algumas teorias da conspiração que elas são um megazord disso. Elas servem como um guarda-chuva para tudo isso. Mas vai englobar em torno, né, essas três questões. Todas as teorias da conspiração que a gente for olhar, elas vão ter alguma desses três eixos, né, alguma dessas três centralidades. E aí, vocês devem ter ouvido falar, por causa das eleições de 2018, por causa de Olavo de Carvalho, vocês devem ter ouvido falar do marxismo cultural. Antes, para quem tem aí seus 20 e poucos, 30 anos ou mais, o outro nome, o nome que anteriormente se dava a isso, era politicamente correto. E a gente tem, se vocês se lembram das leituras dos veículos de mídia que vocês, né, tinham, de comentaristas aí que vocês ouviam na TV, era muito comum a gente ouvir falar homens brancos reclamando do politicamente correto. Eles reclamavam que o politicamente correto era cercear o pensamento, era querer cercear o pensamento, querer cercear a linguagem, e que você não ia poder mais falar nada, você não ia poder mais fazer piada com ninguém, você não ia poder, né? E a gente tem humoristas que até hoje falam muito disso. O grande problema é o politicamente correto. Esse politicamente correto nada mais é do que uma teoria da conspiração. Inclusive, na minha bio, vocês vão ver que eu deixei o link para o meu Medium, porque eu tenho o texto lá contando a origem, né, dessa teoria da conspiração, do politicamente correto e como que ela se tornou um marxismo cultural. Eu vou dar só um resumão aqui para a gente entender, mas ali nos anos 80,
a gente teve esse início dos estudos. Nos anos 60, a gente já teve movimentos pelos direitos civis, anos 50, anos 60, os movimentos de ativismo social, grupos ativistas, e a gente também teve isso chegando na academia. E a gente tinha uma formalização acadêmica de estudos de gênero, de feminismo, dos estudos da teoria crítica racial ou teoria racial crítica, estudos afro-americanos, porque isso começou, esse politicamente correto, esse incômodo e essa movimentação para formalizar, para dizer que existe o politicamente correto, começou nos Estados Unidos. E pós-estruturalismo, pós-modernidade, tudo isso, sabe, cai nessa história do politicamente correto. É essa galera agora estudos decoloniais, esse pessoal que vai falar da linguagem e que vai apontar que a sua piada ela reforça um racismo, vai apontar que a representatividade importa, questão da representação e tal, tudo isso eles vão taxar como politicamente correto. O que para essa galera é o politicamente correto? A gente vai ter sempre uma definição que é suficientemente vaga e ampla para caber em tudo aquilo que eles não gostam. Da mesma forma, o marxismo cultural. Tudo é um complô da esquerda para mudar a cultura e para promover essa doutrinação nas escolas. E daí, do politicamente correto para o marxismo cultural, a gente só teve um movimento de conservadores e de think tanks, conservadores e libertários, né, nos Estados Unidos, que vão se aproveitar do discurso. E aí você tem aqueles jornalistas e comentaristas na mídia, aí, né, não posso falar nome, mas aqui no Brasil também, que vão divulgar isso. Eu só posso falar do Olavo de Carvalho porque tá morto, né? Mas eles vão divulgar isso, vão validar o Olavo de Carvalho, e aí vai chegar um cara que vai falar assim, ó, o politicamente correto é o marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? Tá vendo? Porque a gente estava, né, numa época de Guerra Fria ainda, né, no final da Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética e tal, mas aí, porque esse cara, o William Lind, ele eu posso falar porque é americano, mas o que esses caras vão apontar, na verdade, vai falar assim, ó, a gente tem o marxismo na economia, o problema do comunismo na economia e na política, mas a forma mais perigosa deles, a forma mais ameaçadora é na cultura. O marxismo, ele também é cultural, ele é o politicamente correto, porque ele vai fazer, como em 1984, a ficção do Orwell, e vai fazer uma lavagem cerebral na cabeça dos jovens. Tá vendo esses jovens aí na universidade, tudo falando de raça, falando de gênero, em vez de exaltarem os valores universais. Que valores universais são esses? São aqueles da Grécia Antiga. Não tem valor universal que venha de algum país de África, por exemplo. O valor universal ele vem da Grécia Antiga, Antiguidade Clássica, e, né, no máximo, você for chegar se for chegar ali na África, você chega no Egito, mas a Cleópatra é Elizabeth Taylor, né? Que o arquétipo da Cleópatra é Elizabeth Taylor. É isso, no máximo. E aí esses caras, esses acadêmicos da própria universidade, eles vão escrever livros reclamando sobre isso. Inclusive a gente tem um hoje, né, que vontade de sair falando os nomes, mas não posso. Mas eles vão falar, é a perda dos valores da civilização ocidental. Estão querendo acabar com os valores universais maravilhosos. E isso vai virar hoje, né? A gente tem aí uma outra roupagem desse marxismo cultural. Aqui no Brasil, quem falou muito desse marxismo cultural foi o Olavo de Carvalho e um outro cara. Oi, Renata, ó, tem várias Renatas aí. E um outro cara que... Gente, desculpa, eu não vou ficar parando para dar oi para ficar conversando, senão eu perco a linha de raciocínio, porque eu quero falar o máximo que eu conseguir em pouco tempo, porque eu não gosto dessa galera que fica enrolando demais na hora de fazer as lives.
Mas eu tava falando do Olavo de Carvalho, e tem um outro cara que hoje ele é comentarista na CNN, tá? Inclusive, na CNN, você tem um cara que é o que editou o livro do Olavo de Carvalho e escreveu para Veja, fala chamando o Olavo de professor, e você tem um outro comentarista da CNN, tá, né, bombando, assim. Mas voltando para cá. E hoje a gente tem uma outra coisa que a gente vai ouvir muito, que é a tal da cultura do cancelamento. O que é cultura do cancelamento? É o rebranding do politicamente correto. Que é também... e aí, defina isso. Não tem definição, porque a definição ela é suficientemente vaga e ampla para caber em tudo aquilo que eu não gosto e sobre tudo aquilo que eu não quero discutir. Então, se a gente for pensar no discurso do Trump, por exemplo, ele fazia muito quando na primeira campanha presidencial, quando ele recebia alguma pergunta, né? Falava assim, aquela fala que ele disse das mulheres que ele pega pelo órgão, né? Ou esse tipo de coisa, falava assim, não, isso é coisa de politicamente correto. E agora, então assim, tudo que ele não queria responder, que ele não estava disposto a discutir, ele falava, não, isso é politicamente correto. Ou seja, isso é exagero da oposição. Hoje vai falar, não, é culpa da cultura do cancelamento. Tudo é a cultura do cancelamento. E também é tudo que a pessoa não está disposta a discutir nem rever. Ela não está a fim de rever as suas ideias, o seu discurso, a forma como isso contribui para reforçar preconceitos, discriminações, exclusões. Ela não está a fim de discutir, ela vai meter essa. E agora tá chegando no Brasil, mas lá nos Estados Unidos já tá bombando a expressão woke, que ela vem, no caso, a expressão politicamente correto, ela foi uma apropriação que os conservadores fizeram de uma brincadeira de pessoas da esquerda. As pessoas da esquerda que falavam, que queriam falar de algum colega que estava exagerando na doutrinação, eles falavam assim, nossa, tá bom, está sendo politicamente correto demais. No caso do termo woke, ele é usado desde a década de 1920 por pessoas negras e do movimento negro para falar do ativismo e de como é preciso ficar alerta para o sistema, para as dominações. Então essas pessoas era muito comum falarem stay woke, né? Estejam despertos, estejam despertas, estejam alertas para o que estão fazendo. E como há, né, essa apropriação, porque homem branco pode apropriar de tudo, né? Ele vai pegar e vai se apropriar também desse termo woke, que ele vai vai virar algo bem banalizado, e agora nos Estados Unidos ele está sendo usado como sinônimo da cultura do cancelamento, do politicamente correto, do marxismo cultural. Então é tudo basicamente sinônimo. Por que é importante falar disso? Quando a gente está falando de homens que têm o mundo girando em torno deles, e a gente está falando de homens que se frustram porque quando eles percebem que o mundo não gira em torno deles e eles podem ser excluídos, eles vão ficar vulneráveis, a cabeça deles vai ficar relativamente vulnerável, eles não estão preparados, né, para lidar com a vulnerabilidade. E se a gente for pensar em como funciona a religião, e aqui que eu vou entrar na cooptação, por quê? O fascismo, o nazismo, o bolsonarismo e o masculinismo e o movimento Red Pill, vou falar um pouco disso daqui a pouquinho, explicar de onde vem a questão da Red Pill. Esses movimentos, eles funcionam como seitas. Tô dizendo que é seita e tal, sei lá, é difícil a gente ver, assim, existem nuances, mas é difícil a gente afirmar é uma seita ou tem aparência de seita. Em inglês, eu particularmente acho que é. Em inglês, a gente tem uma palavra só para definir seita e culto, né? Porque a seita, a gente tem aquela ideia de que é algo religioso e tal, mas seita, ela vem da ideia de sectarismo. Então, é aquele grupo que se separa do restante. Ele se isola, o isolamento é uma característica de seita. Eu falo muito isso, eu tenho muito vídeo falando isso. E o culto
ele é interessante porque a gente pensa na ideia de cultuar certos ídolos, certas figuras, certos ideais, e o culto vai remeter à religião. Em inglês é o mesmo termo para tudo, para seita e para culto, né? Que é o cult, ou cult, sei lá, depende de como você quiser pronunciar. É culto sem o O, tá? Mas se a gente for pensar na experiência religiosa, o que uma experiência religiosa oferece de importante? Significado, sentido para a vida. Ela vai te dar um significado maior para além de a vida acaba ali em você, entendeu? Eu sou uma pessoa sozinha no universo e tô fudido porque ninguém se importa comigo. Imagina para um homem branco heterossexual perceber que ele é só mais um e que ninguém se importa de fato com ele, a não ser a família dele, né? Os imediatos. Então, assim, a religião ela vai oferecer esse significado, ela vai oferecer um propósito de vida, qualquer que seja esse propósito, a depender da religião. Ela vai oferecer esse senso de comunidade, de pertencimento, né? Numa religião, você vai sempre ouvir que você importa. Vai sempre ouvir que as pessoas te amam, e eu já vou falar uma outra questão a respeito disso, na parte da cooptação daqui a pouco. E a religião ela vai oferecer o ritual, né? O ritual ele é interessante porque ele tem aquela questão do hábito. E o hábito, né, essa repetição, a repetição ali, ela é importante. Uma repetição de algo que você faz em conjunto é muito importante. Então, a gente pode pensar nesses grupos online em que esses indivíduos que são mais isolados, eles começam a se reunir. A gente pode pensar desse ponto de vista de uma quase experiência religiosa. Salvas as devidas proporções, claro, né? E aí, o que eu tenho para falar de teoria da conspiração? Que eu falei assim, teoria da conspiração qualquer um pode acreditar. Qualquer um acredita, na verdade, em alguma conspiração, né? E eu falei do marxismo cultural porque ele vai oferecer para esses homens brancos, médios, esses homens, né, que achavam que o mundo estava em torno deles, ele vai oferecer uma forma de colocar a culpa dos fracassos dele. Porque, imagina, o mundo, por esses valores ocidentais brancos, judeus, cristãos tradicionais, judaico-cristãos, né, que não é, na verdade, porque a gente também tem que evitar cair no antissemitismo. O que eles vão usar é judaico-cristãos para falar ali de uma Israel imaginária, uma Israel que eles idealizam, né? Mas a culpa da queda, da crise desse mundo maravilhoso que eles idealizaram, e eles vão sempre idealizar esse mundo que ele nunca foi ideal. Pra gente, né, que é minoria, a gente sabe que é minoritarizada, a gente não é minoria numérica. A gente é transformado em minoria porque a gente é colocado às margens. Mas, tipo assim, você colocar a culpa de que a crise do mundo que era ideal para esse homem branco mediano, a culpa dessa crise tá nesse marxismo cultural, esse marxismo cultural sendo um amálgama, né, para falar de todo mundo, para falar da ditadura gaysista, da ideologia de gênero, e aí a gente vai cair, uma lista de conspirações, outras conspirações, né, mas essa ditadura gaysista, agora deve ter transgenderismo, né, que é o termo que vão usar para ideologia de gênero, gramscismo, politicamente correto, cultura do cancelamento, e coloque o que você quiser aí, tá? Coloque o que você quiser embaixo do marxismo cultural, mas é tudo culpa da esquerda, entendeu? Esses homens vão achar uma forma de culpar o outro, afinal de contas, se eles não foram criados para assumir responsabilidades, né? Se para eles, né, nunca foi necessário se responsabilizar pelas coisas da mesma forma que as mulheres, as pessoas pretas e tal, melhor que tenha você jogar a culpa nos outros. O problema é do bullying que os outros fazem, o problema é da doutrinação que os professores fazem,
o problema é sempre dos outros. E a gente pode até lembrar, né, daquele meme que foi criado para o governo Bolsonaro, a culpa é sempre dos outros. As teorias da conspiração, elas oferecem isso de uma forma ideal para essa galera. Porque se você sente que você perdeu o controle das coisas, porque, fui criado para achar que o mundo é meu, eu vou conquistar o mundo, mas aí eu perdi o controle das coisas porque eu tô vendo que nenhuma mulher me quer, porque eu sou... Não porque eu sou um machista idiota que só fala bosta, né? Não, é por causa da doutrinação feminista. Então, assim, nenhum amigo me aguenta por muito tempo, a não ser os que são iguais a mim. Mas não é porque eu falo que eu sou preconceituoso com todo mundo, né? Sou preconceituoso com o gordo, sou preconceituoso com a pessoa preta, sou preconceituoso com a pessoa nipônica, sou preconceituoso com a pessoa que tem o nariz grande. Então, assim, não é por isso que as amizades dele não dão certo. O problema é a doutrinação e o politicamente correto. Então, assim, as teorias da conspiração, elas oferecem isso para essas pessoas que têm esse problema de se responsabilizar pelas coisas. E aí, você tem também a sensação de impotência, porque você tá vendo o mundo desabando, tá todo mundo vendo o mundo desabando. No caso, as teorias da conspiração, elas vão ser um ponto de fuga muito interessante também. Então, a gente tem nas teorias da conspiração um ponto de fuga, bodes expiatórios, porque aí você não precisa assumir a culpa, e narrativas muito simples, que vão separar o bem versus o mal e o nós versus eles. E aí é que a gente tem, né? Por isso que eu falo que a linguagem é muito importante, porque esses grupos de cooptação, eles vão se aproveitar disso. Eles vão se aproveitar justamente dessas narrativas simplificadas e de algumas estratégias linguísticas para cooptar principalmente esse jovem que está chegando na adolescência. E aí, né, para colegas que são da educação, a maioria aqui, eu acho que se não todo mundo, mas a maioria aqui de alguma forma tem relação com a educação, a gente sabe também que aí tem um fator biológico que é a adolescência, a nossa cabeça tá uma desgraça, né? Porque a gente está ali lidando com hormônio, com mudança no corpo, emoções à flor da pele, a gente tem um monte de coisa para lidar. Isso aí todo mundo que é adolescente se lembra perfeitamente disso. Ao mesmo tempo, a gente tem o problema das questões de identidade e de pertencimento, justamente porque aqueles momentos de transição na escola, né, que a gente vai passar do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, depois para o ensino médio, esses momentos de transição, a gente vai ter essa questão também do pertencimento, a qual grupo, se eu não faço parte de um grupo, eu vou ter uma ansiedade imensa para mudar, às vezes eu mudo de escola, ou mudo de turma, né? E aí, será que eu vou conseguir fazer amigos? Será que eu vou conseguir me inserir num grupo, pertencer a algum grupo? A gente vai lidar com essa sensação de insignificância, a Tarsila falou muito bem. Daqui a pouco eu vou falar disso também, vou inserir numa outra questão. Porque esse lance do pertencimento, a gente vai ter também a questão da nossa identidade. Porque a gente vai começar a perguntar quem a gente é. Se a gente ainda não tem definido quem a gente é, isso é um problema. E talvez, por exemplo, para esses grupos que são excluídos, se a gente for pensar no aspecto da identidade, esses grupos excluídos, eles têm as suas identidades jogadas na cara dessas pessoas, né? Através do bullying e as identidades, elas são literalmente jogadas na nossa cara o tempo todo. Então, pensando assim, no meu exemplo pessoal, porque eu nunca fui uma pessoa com uma postura muito feminina, então já tinha uma identidade jogada na minha cara que era sapatão. E a outra identidade era esquisita, né? E é daí que vem o freak, Fran, inclusive, porque eu já tinha vários brincos e tal, assim, então, esquisita. Aí depois, você vai ter, se a gente for pensar em outros grupos, né? O garoto afeminado é o viado. A criança que é negra vai ter, sabe, aquelas ofensas todas
que vão fazer com que ela se dê conta da sua própria negritude e de todo o peso que vem junto. Desde muito cedo ela vai ter isso jogado na cara dela. O homem branco, heterossexual, não vai. Porque para ele, a identidade dele é universal, né? O homem branco saca? Agora que... E aí ele vai se incomodar quando a gente, que é desses grupos, né, à parte, quando a gente joga na cara dele a identidade dele, ele vai se incomodar. Aí ele vai começar com esse papo de, não, mas somos todos iguais, somos todos humanos, porque, na verdade, ele é que é a representação do humano, né? A gente tem isso desde a Bíblia, assim, até antes, né, nos discursos aí, assim, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, o homem é esse... Né? Ele não tem a identidade, o senso de identidade dele, principalmente esse homem branco heterossexual. Porque a mulher também tem, né? Mesmo que seja a mulher branca hétero, aquele lance de mulherzinha e tudo aquilo que recai, né, sobre a feminilidade, ela vai ter também a identidade jogada na cara dela o tempo todo. E aí, a gente tem também, além, né, disso, na adolescência, a gente vai ter essa questão do que a nossa sociedade, que é capitalista, espera da gente e tem na gente, que é mão de obra. Tá? E o novo ensino médio. Não vou entrar nessa discussão, porque isso aí requer outra live, requer um curso inteiro. Mas a gente tem, assim, o que a gente descobre que a gente é? E na adolescência essa ficha vai caindo, né? Você tá ali para estudar, para você virar mão de obra, para você ganhar dinheiro. E aí você vê que você é só mais um. Você tem essa sensação de insignificância, porque você não importa tanto. Se não for para os seus familiares, para as pessoas que estão muito próximas de você, você não importa, você é ninguém. Você tem uma sobrecarga, e essa sobrecarga ela vai vir na parte da biologia, né, por causa de hormônios e as emoções e tudo, e também vai vir a sobrecarga das matérias da escola, do conteúdo, até da própria internet. A internet é uma sobrecarga constante. Essa sensação de impotência vai vir com essa sobrecarga, a sensação de insignificância e um caminhão de insegurança. Né? Isso aí é geral, isso serve para todo mundo. Acontece que tem certas pessoas que, por causa da criação, são levadas a lidar com todas essas sensações com uma certa maturidade. Essas pessoas são obrigadas a amadurecer mais cedo. E no caso do homem branco, heterossexual, do menino, ele não é obrigado a amadurecer, às vezes quase nunca, né? É um menino de 20 anos. Então, assim, a gente tem essa parte da adolescência muito complicada. E é lógico que eles vão querer, né, esses rapazes, quando eles chegam nessa idade, e eles percebem todo esse problema e não tem esse equipamento mental, vamos dizer assim, mental e social, esse treinamento, esse adestramento para lidar com uma certa opressão que eles vão sofrer, porque isso não é da natureza, isso não é o que a sociedade exige dessas pessoas. Eles vão tender, como eu disse, para grupos com quem eles vão conseguir, assim, se identificar, vão buscar, né, esse senso de pertencimento. E aí é que a gente vai ter grupos, esses grupos, aí é que entra essa galera mais extremista que se aproveita desse momento para cooptar esses jovens. Vou tomar algum líquido aqui, tá, gente? E aí, esse processo, ele vai se dar inicialmente, né, pela linguagem, óbvio. Ela vai começar na linguagem. E ele é um processo gradativo que exige repetição. Então, você vai ter, assim... e hoje, se a gente for pensar nas redes sociais, e aí tem um problema muito grave, eu não sei se alguém chegou a ver a coletiva lá dos ministros, mas eles falaram em Deep Web, cara. Isso não acontece na Deep Web. A Deep Web é assim... Lá é onde tá as coisas mais nojentas, saca?
Mas isso não acontece na Deep Web. Isso acontece no Telegram, isso acontece nessas redes de vídeos curtos, isso acontece no Discord, isso vai acontecer no chat dos jogos. Esses jogos pelo celular, principalmente os jogos de tiro, que tem colaboração, eles têm aberto o chat lá, a pessoa fica conversando. E aí basta você colocar uma notícia, um assunto, saca? Então vamos supor, um cenário bem bobo às vezes. Você tá lá num jogo, no Free Fire, e tem uma menina lá. E aí, tipo, só que todos os outros jogadores na partida são homens, começam a zoar a menina, começam a fazer bullying com a menina. E aí é a deixa perfeita para você entrar com algum conceito, com algum comentário. Fala assim, cara, essas meninas hoje estão achando que elas podem tudo, estão achando que o mundo é delas. Bando de feminazi. E aí você começa a conversar com a outra pessoa, você gera aquela identificação. Vocês vão trocar uma mensagem, um número de WhatsApp, algum contato, e aí vocês vão criar um outro grupo isolado para vocês que tem essa mentalidade parecida. Esse processo, na verdade, ele aconteceu com bolsonaristas. Ele acontece com a gente também, né? Se a gente for pensar assim, nossa, você descobre um vizinho que nossa, vizinho esquerdista, me dá seu WhatsApp, vamos criar um grupo do condomínio só de esquerdista, pelo amor de Deus. É óbvio, isso acontece com a gente. Mas, né, da mesma forma que acontece com a gente, a extremização ela vai se dar assim. O que acontece de diferente na extremização é que você tem essas teorias conspiratórias que vão julgar a culpa nos outros, vão deturpar muitos conceitos, vão promover negacionismos, tipo do nazismo ser de esquerda, então a gente que tá aqui não é nazista não, imagina. O negócio é de esquerda, cara, a gente é anticomunista, sabe? Então, assim, vai ser uma batalha semântica. A gente tem uma guerra semântica em curso. O próprio Bolsonaro e seus aliados fazem isso o tempo todo, né? Essa deturpação de sentidos, até que eles sejam esvaziados, até que os conceitos sejam esvaziados. No final das contas, se a gente for pensar, até o conceito de fascismo, ele tá um pouco esvaziado por causa dessa banalização que se dá. Mas aí, né, enfim, essa é uma etapa de recrutamento, em que você tem... e aqui, gente, se vocês quiserem, quem quiser, né, porque eu vou, se tudo der certo, eu vou deixar isso registrado, para quem quiser ver, muita gente mandou mensagem falando que ia ver depois, vou deixar gravado. Se vocês quiserem as fontes que eu estou usando, porque eu estou péssima para lembrar nome, ainda mais agora, né, minha cabeça tá... um caos, então não vou lembrar os nomes das autoras e dos autores que eu usei, porque eu tô aqui só com meus cadernos abertos, mas aí vocês me mandam mensagem que eu mando todas as referências para vocês, mando links, mando um monte de coisa para vocês lerem, tá? Se vocês quiserem, só mandar a mensagem mesmo. Mas essa primeira etapa em que ocorre o recrutamento, a linguista Amanda Mattel, ela vai chamar de conversão. Esqueci o nome dela. Amanda Montel, desculpa. E aí é uma pena isso, sabe? Ô, gente, faz uma campanha para as editoras me contratar para traduzir essas obras tudo. Faz favor. Mas assim, porque a maioria dessas obras, desse conteúdo, tá em inglês. A gente tem pouquíssimo conteúdo em português que fale assim com clareza, de forma bem direta, o que é preciso, saca? Que não traga esses conceitos complicadíssimos e tal. A gente precisa de obras que sejam mais sucintas e mais diretas. E a gente não tem quase tradução, a gente tem pouquíssima tradução. Perdão. A Amanda Montel vai chamar de etapa de conversão. E todas essas etapas, elas são processos que podem durar, assim... podem durar um dia só, porque às vezes a pessoa, né, esse indivíduo, ele já está num ponto de fragilização, vamos dizer assim, que um dia é o suficiente para ele já se converter e passar a fazer parte desse ritual, né,
O ritual é outra coisa. Mas aí você tem. Na época, antigamente a gente tinha a tal da panfletagem. Hoje em dia você tem na internet esse conteúdo. Então basta você trocar uma ideia e compartilhar umas figurinhas, né? Uns PDFs aí nos grupos para fazer essa etapa do recrutamento. E assim, você vai ter e aí esse recrutamento ele pode envolver, por exemplo, aquilo que nas seitas eu vou traduzir como bombardeamento de amor, love bombing, tipo assim, bomba de amor, que é óbvio, né? Você tá ali numa machosfera, você tá ali entre homens, então você não vai ter o amor, você vai ter a broderagem, beleza? Mas por exemplo, na internet você tem a curtida, você tem o compartilhamento, você tem a galera batendo pau e falando assim, nossa, é isso aí, fulano, você é foda, mandou muito bem. Ou às vezes, isso é lógico, vai virar um ciclo, né? Uma vez que está estabelecido esse grupo, vai virar um ciclo em que cada uma das etapas vai levando as outras e vai alimentando as outras. Mas aí o fulano, ele fez uma postagem, fez uma trollagem, ou seja, ele fez uma zoeira com alguma pessoa conhecida e isso afetou a pessoa conhecida a ponto dela se manifestar publicamente. Aí ele vai ser lá, vai ser elogiado no grupo, vai falar assim, nossa, você mandou bem e tal. E aí você já cai na etapa desse ritual, né, que é o ritual das curtidas, de você mostrar para essa pessoa que ela importa para o grupo, né? Nossa, você é uma parte importante do grupo, olha aí, saca? Olha que importante, olha que legal que você fez e tal. Isso vai servir também de catarse, né? Principalmente, e aí, tá, você tem várias pessoas nesse processo, e aí pensem bem, a gente tá num processo que leva muita gente, várias pessoas fazendo esse ritual, e você vai ter um resultado, né? Vou pensar aqui, vamos promover um ataque coordenado de zoeira só, tá? Não é, normalmente eles vão, e aí é que tá o problema, porque o objetivo desse pessoal, e aos poucos isso vai acontecendo, é você borrar os limites entre o que é a brincadeira e o que é sério. Então, quando a gente tem a questão dos memes, vamos compartilhar os memes e tal, você não sabe, e é isso que é esse apito de cachorro, porque a pessoa compartilha lá um meme que ninguém entende bulhufas daquilo, mas uma pessoa que estuda, uma pessoa que se acostumou a ver aquilo, vai falar assim, ó, aí ó, masculinista, aí ó, neonazi. A galera vai começar a falar assim, que? Não, imagina, tá vendo coisa, tá vendo pelo em ovo, olha o exagero. A ponto de, às vezes, você perguntar assim, nossa, será que eu tô vendo coisa demais mesmo? Será que o problema sou eu? Então, assim, isso eu vou falar do efeito mártir daqui a pouco, porque é isso que a gente tá vendo agora, né? Em maior número. Mas aí eu falar, não, isso é exagero, imagina, você tá vendo coisa demais, né? Por exemplo, quando ocorreu com um copo de leite. Quando ocorreu com o lance do gorila. E é engraçado porque até hoje eu não vi ninguém que compreendeu o gorila. E o gorila, se você, né, é uma pessoa que esteve nos chãs, você sabe que aquele gorila é o início dessa trollagem masculinista, desse movimento feito no 4chan. É porque teve um gorila que morreu ou foi assassinado. Vou tentar lembrar o caso porque o nome é complicado, mas eu acho que o gorila matou a criança, foi assassinado, aí deu uma polêmica danada porque a galera tava assim preocupada também de saber se era necessário assassinar o gorila ou algo do tipo, e aí virou essa coisa, nossa, o gorila importa mais, saca? E aí esses caras começaram a fazer um meme do gorila, do gorila, do gorila, e o gorila virou esse emoji, né, ou esse meme que todo mundo compartilhava. O leite ele foi mais explicado pela imprensa, e o leite ele também tem um sentido masculinista pra caramba, não é só neonazi, porque a imprensa explicou a parte neonazi,
Mas eles não explicaram o sentido masculinista, que é o da leitada. E aí vou deixar a cabeça de vocês trabalhar, né? Vocês aí que são maiores de idade vão trabalhar nesse conceito. Hoje tem o outro que a gente está vendo, que é uma cabeça da Ilha de Páscoa com o negócio do vinhozinho, saca? Como se fosse alguém sofisticado, uma parada assim. E aí se você vê aquilo ali, você vai ver assim, ixi, isso aí ó, é masculinista Red Pill. Tá ali com o negócio do vinho, mas prefere tomar Campari, saca? E aí você tem o fenômeno Red Pill, por exemplo. Ele é um desses grupos de cooptação. O que é o Red Pill? Pra quem tem mais de 30, gente, desculpa, eu preciso entrar em idade, porque, né? Deve se lembrar do Matrix, se vocês assistiram Matrix. Oi, Bibliopreta Sueli. Beijo pra você, te amo, te adoro. Você é uma pessoa incrível. Pessoal, sigam Bibliopreta, tá? Acompanhem. Mas aí vocês devem se lembrar de Matrix, que você vai ter ali a pessoa, o Morpheus, né, o personagem Morpheus, ele vai chegar pro herói, o Neo, e ele vai oferecer 2 pílulas. A pílula vermelha é a verdade. Você vai conhecer a verdade. Tome a pílula vermelha e você vai saber tudo que está por trás desse mundo. Tome a pílula azul e você fica no simulacro, você fica na simulação. E aí, isso é uma outra questão da internet que é muito complexa, que as coisas, os sentidos, as intenções dos autores, as intenções das autorias deixam de importar. Você botou pro mundo, o mundo vai pegar aquilo, vai readaptar, vai modificar, vai reescrever. Por quê? As próprias criadoras do Matrix já falaram que essa era uma metáfora para a realidade trans que elas estavam vivendo. Quando elas criaram o filme e o conceito, elas ainda estavam no armário. Elas ainda não tinham se assumido como trans. Então ali, a pílula vermelha era se assumir a verdade, quem elas eram. A pílula azul era se manter na pele que elas estavam, de homens. Mas, no caso, os masculinistas se apropriaram e virou isso, né? Virou isso que a gente tá vendo. E aí também você já tem toda uma gradação de cor de pílula, gente. Você tem Red Pill, você tem Black Pill, você tem toda uma gradação. Não vou conseguir falar disso aqui agora, porque o que me interessa é esse aspecto do Red Pill, porque a gente pode usar isso como uma espécie de guarda-chuva para esses masculinistas, tá? E aí esses caras que já estão ali num grupo, né? Estão recrutando, estão no jogo. Vou falar também de um jogo em específico daqui a pouco, que é importante a gente saber. Principalmente se você pretende, se você tá ali na educação, no dia a dia, e quer observar o que rola. O Everton também é amor da minha vida, tudo bem? Mas aí, deixa eu voltar aqui. Porque, gente, eu comecei mais cedo porque, assim, eu tava numa ansiedade do capeta. Mas vai ficar gravado, sim. Vai ficar gravado. Se eu conseguir, eu nunca fiz isso. Vai ficar gravado. Eu vou dar um jeito de gravar, vai ficar gravado. E pra depois compartilhar. Aí o que rola? Eles estão ali num jogo, estão batendo papo, né? E falam assim, nossa, tinha menina, a menina saiu, porque depois, né? Tanto que falaram da feminazi, de não sei o que, saiu. E você vai ter, óbvio, você vai ter caras que são mais velhos, você vai ter caras que já estão mais radicalizados, porque você não tem como restringir idade naquilo. É proibido para menores de 13 anos. Grandes bosta. É só o guri de 7 anos entrar mudando a data de nascimento ali. Ou então entra pelo celular de pai, mãe, tio, tia, avó, que não sabem mexer direito. Ele entrega o celular pro menino, o menino vai usar e grandes bosta essa restrição de idade, sabe? Não adianta. E aí, você vai ter um cara de 25 anos de idade que já está extremizado, né? Já está devidamente red pillado, já tomou a red pill dele, daquilo que ele acredita ser a verdade, que é essa conspiração que faz questão de culpar todos os outros grupos, menos ele, pelos problemas. E esse cara,
ele vai conversar tanto com o guri de 10 anos de idade, com os adolescentes e com todo mundo. Sim, Counter-Strike, Free Fire e Risk. E tem, na verdade, tem um que eu acho assim, que é o que eu vou falar principalmente, que é o Call of Duty. O Call of Duty, e aí já que a Sueli citou esses nomes, porque esses três, eles permitem uma interação bem facilitada. Você tá ali jogando e tá conversando. O Call of Duty você consegue baixar no celular e eu não sei se ele... eu não sei como é que é a interação dele. Deve ser no mesmo sistema. Talvez ele só requeira um equipamento um pouco melhor. Mas o Call of Duty, ele é especificamente uma operação psicológica feita... e aí tem uma empresa que é a Activision Blizzard, que é a que produz vários desses jogos, e principalmente o Call of Duty. O Call of Duty é na cara, assim, escancarado, é jogado na sua cara, uma operação psicológica para você aceitar os Estados Unidos como essa potência, como esse império, e você é tipo assim, os valores norte-americanos, e é lógico que vai para a nazificação. Inclusive, o Call of Duty, ele é um pouco anterior, mas ele tá agora, ele tem até jogadores profissionais aqui no Brasil, saca? E a máscara da caveira é dele. Então, assim, ele é um pouco mais pesado, mas você tem o Call of Duty para celular, e você tem jogadores que estão neles, e aquela máscara de caveira, ela é uma imagem bem, assim, simbólica dele, né? Ele é financiado, não é só financiado, né? Esse cara da Activision Blizzard, ele foi, se não me engano, assistente do George Bush, acho. Então ele trabalhava diretamente na Casa Branca e foi ele que é o desenvolvedor. E aí, para vocês terem uma ideia, assim, só para dar um exemplo, e depois eu vou passar a matéria com todos os documentos, mas assim, uma das primeiras missões que você tem no jogo Warfare 3 é você é um soldado norte-americano e você vai matar traficantes mexicanos na fronteira. É tipo assim, não tem como... saca? Então o negócio é esse. Você vai matar terrorista árabe, né? Então, assim, você tem coisa pra caramba. O Free Fire, ele é muito difundido porque todo mundo joga. Então, e ele permite uma interação com grupos muito grandes, e você tem criança pequena mesmo jogando Free Fire. Principalmente porque ele tem um visual mais lúdico, né, nas roupas dos personagens e tal, e isso faz com que não alarme muito. Às vezes a pessoa que é responsável, ela vai ver ali, nossa, é um jogo coloridinho, né, que você tem um coelhinho ali, você pode ter mascotes, um coelhinho e tal, então ele não deve fazer tão mal. Então a imagem dele, ela tem essa coisa também mais lúdica que vai permitir, assim, que não vai alarmar tanto a pessoa que seria responsável. E aí é nesses jogos que você consegue conversar, você troca uma ideia ali, você vai trocar uma ideia, às vezes, me passa seu número de zap aí, vamos criar um grupo só para esse jogo, e é ali nesse grupo que você começa a mandar PDF, você começa a fazer o seu discurso mais extremizado, nazificado, literalmente, e você tem esses rituais também, que são, eles podem começar com o ataque online. É o ritual mais simples, vamos colocar assim. Você pegar uma pessoa, algum influenciador que é marxista cultural, né, já que estou falando dessa questão do conspiracionismo, mas uma feminista, alguma pessoa dessas, vocês vão promover um ataque organizado, e esse é um ritual que vai promover uma certa catarse. Além dessa catarse, desse momento do ritual, essa galera vai se sentir parte do grupo, e aqueles que vão incomodar mais, que vão irritar mais,
por causa das provocações que eles fizeram, vão receber a bomba de amor deles, né? Vão ter mais uma vez, esse reforço dentro do grupo. E aí você tem esse processo do ritual, do reforço, da conversa, da leitura, do compartilhamento, que é principalmente no Discord hoje em dia, né? O WhatsApp, a gente tem sim, mas no Discord você tem ali, na verdade, uma facilidade, que é um outro problema, é que algumas pessoas mais velhas têm dificuldade para mexer no Discord. No Zap também, é a necessidade de um letramento digital básico, mas assim, o Discord hoje ele precisa de mais atenção. E o Telegram, de alguma forma, na verdade o Telegram ele é muito mais conspiracionista para pessoas mais velhas, mas você tem muito canal no Telegram e você tem muito canal no Telegram mais voltado para criptomoeda. Não vou entrar em criptomoeda aqui, posso fazer uma live só de criptomoeda, se vocês quiserem. Manda mensagem, deixa comentário, mas assim, não vou entrar nessa questão, vou ficar mais nos jogos. E aí você vai ter algumas figuras ali, né, que vão promover esse ritual. E aí essa etapa do condicionamento é a segunda etapa. A primeira, que é essa da conversão, que vai ser essa panfletagem, né, essa coisa toda. A segunda etapa do processo é esse condicionamento. O condicionamento, ele vai envolver toda essa troca, todo esse ritual, e ele vai envolver também a criação de uma linguagem própria. É por isso que quando a gente fala assim, o red pill, né, os red pilados, e aí você vai ter, por exemplo, hoje, cara, essa linguagem não adianta, eu acho um grande erro, acho um grande problema. Você tem influenciadores comunistas, mas aí é um comunismo, assim, não vou entrar nisso não, mas eles começaram a usar essa linguagem, saca? Vamos apropriar essa linguagem para, de certa forma, deixar ela menos pesada, mas, velho, não vai fazer nada. Porque o que vocês vão fazer, na verdade, é vocês atraírem essas pessoas, esses red pilados para vocês, e vocês vão encontrar alguns pontos em comum ali, sabe? E você não vai converter essa pessoa para a esquerda, não. No máximo que você vai fazer é fazer com que ela se torne aquilo que é o duginista, vou chamar assim. Que é a parte que é o Olavo de Carvalho da Rússia, ou algo até pior, né? Algo bem pior, na verdade. Mas é o nazismo russo, vamos chamar assim, né? E aí você tem... estamos fazendo compilados para pesquisadores da linguagem, mas não é ok julgar no público geral. Sim, porque essa linguagem não vai fazer... Sim, o público geral ele não vai fazer tanta diferença para ele, a não ser por algumas questões que elas podem nos ajudar. Justamente porque isso já saiu, né? E a gente vai ouvir muito, por exemplo, esse termo red pilado, porque o meu objetivo aqui são... Esses profissionais da educação precisam saber para onde que eles estão olhando. O que eles vão identificar. Então, assim, alertem os ouvidos se vocês ouvirem algumas coisas. Por quê? Essa etapa do condicionamento, quando você tem esse... Oi, Sérgio, beleza? Quando você tem esse condicionamento por meio da linguagem, você se sente especial, tá? É uma coisa, é um sentimento assim, nossa, eu tenho esse sentimento de pertencimento, que eu tô dentro do meu grupo e só eu sei disso, só eu uso isso. E ainda mais que quando você tem, vamos pensar nessa noção da Red Pill, que é a ideia de que você tem acesso a uma verdade que só esses macho alfa, sabe, é o homem que tem ali. Já dei todo o contexto, não vou contextualizar de novo. Mas assim, nossa, a gente tem acesso a uma verdade que as outras pessoas não têm. E aí a gente vai criar um vocabulário próprio pra gente se comunicar só entre a gente. Ninguém vai pegar isso. É um conhecimento especial, é um conhecimento superior, saca? Então você vai ter ali também o ego sendo alimentado com isso. Mas se o ouvido de vocês captarem, né, o red pilado, Shed é aquele cara que é o bonitão, é o que pega as meninas.
a gente não vai ter, eu não vejo muito o uso para falar da menina popular, né? Aqui no Brasil, assim, eu não vejo muito, mas eles dão o nome para ela de Stacy. Então você tem o Chad, que é o bonitão, que é o macho alfa, a Stacy, e aí você vai ter, tipo assim, Sigma, essas letras gregas, saca? Vocês vão se atentar para a letra grega, né? E aí, sim, agem como coesivo de grupo, além disso tudo, né? Você vai unir o grupo ali, o senso do pertencimento nisso. E aí, assim, essas letras gregas, o cara é sigma, é teta, agora já tem também, o cara é alfa, o cara é beta. Então, assim, letras gregas para designar, porque eles vão criar toda uma hierarquização. E isso é muito, né, gente, da extrema-direita, é muito nazi você hierarquizar. Essas pessoas, elas vão ter alguns comportamentos, e aí eu preciso acessar a minha listinha, porque é isso que eu acho que eu queria passar isso para vocês da forma mais objetiva possível, porque, como eu já disse, é a galera que está na educação, que precisa ficar atenta para alguns sinais, e esses sinais, eu compilei isso, primeiro, utilizando, porque você tem, né, nesse processo de cooptação, você tinha estudos da inteligência norte-americana para a extremização, observando militares jovens. Você tem esse estudo. E aí eu peguei isso também, além de todas as leituras, eu vou daqui a pouco indicar alguns livros que vocês conseguem ter relatos, porque, como eu disse, o material mesmo que vai trazer uma conceituação, ele não está traduzido ainda, mas eu vou passar algumas coisas que vocês podem ler, assim, para poder ter um insight, alguma ideia, né, do que a gente está falando. E aí, eu vou colocar aqui para vocês alguns indícios, algumas pistas, algumas dicas. Isso aqui ensina a identificar 100%? Não. Não dá para você prever 100%. Isso pode ser que a gente esteja falando só de uma pessoa mesmo que tá ali à parte, mas que não vai cometer atos, não vai cometer ataques. Mas assim, se você quiser, você não sabe para onde você vai olhar. É essa que é a questão. Você está dentro de uma escola, a gente está nessa situação de pânico, e você não sabe para onde você olha. Você tem, às vezes, naquela escola, tipo, a escola tem 500 alunos, 700 alunos de manhã, 700 alunos à noite, 700 alunos de tarde, para onde você olha? E aí, eu tô com essa listinha, sabe, de alguns pontos, pontos pontuais mesmo, tá? Baseado em tudo isso que eu falei para vocês. Beleza? Então, assim, tô enrolando um pouco para, às vezes, quem quiser pegar caneta e tal. E aí eu utilizei, além desse relatório de inteligência norte-americano, para a extremização de militares jovens, eu utilizei um material também em inglês, que eu vou botar para vocês, em um livro que chama Por que Crianças Matam. E esse negócio fosse tarefa de traduzir, assim, vai ter que traduzir coisa pra caralho, mas eu tenho um bocado de coisa aqui, eu tenho muito PDF, assim, mas assim, aí essa lista que eu fiz, eu fiz assim, ela correndo, justamente para ajudar essas pessoas que são minhas amigas e que estão aqui, que eu sei que é do meu círculo, da minha bolha mesmo, e para vocês passarem para colegas e tal. E o que é? Primeiro, já falei, né? Meninos, homens, brancos ou lidos como brancos. Por tudo que eu já falei. E lidos como heterossexuais. Esse menino, pode ser que ele seja só um bolsonarista chato também. Pode ser que ele seja só um neoliberal, um libertário chato pra caralho. Mas fique de olho. Porque, assim, a gente, igual eu falei, a coletiva também, né, ali Gente, essa coletiva dos ministros foi assim, puta que pariu. Eu falei que eu falo muito palavrão. Vocês sabem disso. Assim, nossa, essa coletiva dos ministros foi nada, sabe? Não vai ajudar em nada. Policiamento não vai ajudar.
Colocar, sei lá, colocar psicólogo, você vai botar um psicólogo para 1.000 alunos, não vai ajudar. Então, assim, vai cair no colo de professor, coordenador, diretor, não tem jeito. Agora vai cair no colo de quem tá ali no dia a dia, na lida. Então, vamos lá para essa listinha, que eu espero que ela possa ser elucidativa para vocês prestarem mais atenção nesse tipo de aluno. Repito, não significa que essa seja a pessoa que vai se tornar criminosa, mas é para onde você vai querer olhar com maior atenção, tá bom? Primeiro, essa pessoa reclama muito de viés nas aulas, ela vai reclamar muito de tendência, que a aula está tendenciosa. Quando o professor fala, ela vai reclamar de tendência. Por que você não fala do outro lado? Então, assim, às vezes você vai falar de como o nazismo promoveu, né, genocídio, aquele holocausto. Aí, essa pessoa fala, por que você não fala do comunismo? Por que você não fala das mortes promovidas pelo comunismo? Ou então, você vai falar lá da ditadura militar aqui no Brasil. Por que você não fala dos guerrilheiros? Então, assim, vai sempre reclamar desse viés, dessa tendência nas falas, nas aulas. Essa pessoa, e aí é uma coisa que até a Letícia Oliveira, que é pesquisadora, é jornalista, ela chama muita atenção para isso, porque nesses grupos, e como parte desse ritual, dessa troca, desse condicionamento, vai rolar também uma dessensibilização para a violência. Você vai compartilhar conteúdo gore, você vai compartilhar esse true crime, né, o crime real, aí você vai compartilhar as fotos, galera tem essa curiosidade mórbida de saber todos os detalhes, e aí você começa, entendeu? Serve, tá aí, serve para tudo, para todas as pessoas, isso serve pro trabalho também, tá? Se você tá, assim, se você quiser olhar para um colega de trabalho, às vezes, que tem, né, assim, você acha essa pessoa, assim, nossa, sei lá, serve para faculdade, serve para grupo de trabalho, serve para pós-graduação, serve para tudo, porque, como eu falei, isso aqui, né, a fonte que eu usei, principalmente, ela vem de dentro de militares, sabe, dos grupos militares. Mas aí eu adaptei também para minha experiência, para as minhas leituras, para minha pesquisa, para caber mais em escolas, porque a maioria aqui é gente da área de educação. Então, por causa dessa dessensibilização para a violência, e às vezes até uma glorificação da violência, na medida em que vai pensar assim, feminazi merece morrer com requintes de crueldade. E aí você vai começar até glorificar a violência, não só banalizar. Mas aí essa pessoa, ela vai reagir, e a dessensibilização da violência, assim, ela é geral. E aí com esse grupo você não tem só a dessensibilização e a banalização, você tem uma glorificação, né? Você tem, inclusive, esses jogos, assim, e aí... saca? Igual eu dei o exemplo ali. Você tem a missão de ser um americano, um soldado americano que tem a missão de matar mexicano na fronteira. Olha quem que vai ser a pessoa para quem você vai direcionar os tiros, as bombas, as explosões. Entendeu? E aí, esse indivíduo, ele vai reagir à violência como se fosse algo extremamente normal, extremamente banal. Às vezes vai até rir. Se você contar uma questão, né, que aconteceu, às vezes você está falando, vamos pensar na própria ditadura militar, e às vezes você está falando que rolou tortura. Aí você vai explicar, né, você vai contar assim, en passant, você vai falar, olha, tinha um método de tortura que era dar choques. Dava choque em todas as partes, incluindo nas genitálias, e a pessoa vai até achar engraçado, de certa forma. Além de banalizar, vai falar assim, mas também, né, é esquerdista guerrilheiro, mereceu, entendeu? A gente tem exemplo disso, né, de comentaristas, assim, de homens velhos falando isso, né, e achando graça. Filho de esquerdista merecia ser torturado na ditadura, né, quem mandou? Esse tipo de comentário, assim, de comportamento, né,
Então, assim, quando o professor narrar isso, ele pode falar, assim, ele pode achar engraçado, pode achar legal, né? Não se incomoda. E pode ser até que ele questione se ocorreu mesmo. Se você for falar da própria ditadura militar, das torturas, dos desaparecimentos, pode ser que ele questione se ocorreu. Se você for falar do Holocausto, pode ser que ele questione se ocorreu. Você vai falar da escravização, você vai falar dos terrores da escravização, pode ser que ele questione, pode ser que ele meta aquela que o Bolsonaro meteu no Roda Viva, por exemplo. E aí outra teoria da conspiração, né? Outra coisa, pode ser que ele fale muitas coisas politicamente incorretas, né? Piadinhas politicamente incorretas. E aí, para quem está entrando agora, eu expliquei o politicamente correto. E se vocês forem no meu Medium, tem 2 textos, porque está em 2 partes, explicando da onde vem esse politicamente correto, tá, gente? E pretendo, talvez eu vou ter que trabalhar no feriado, porque eu não consegui fazer muita coisa hoje, né? Mas eu pretendo fazer também sobre o woke. Eu estou fazendo a pesquisa pro texto. Então, assim, eu vou ter, na medida que eu conseguir escrever a respeito disso, eu vou soltando no meu Medium. Eu já tenho da ideologia de gênero, tenho sobre ultracatolicismo, porque aí, né, por exemplo, o que aconteceu com a atriz Cássia Kiss, eu explico mais ou menos ali, mas eu não cito ela porque na época ainda não tinha ela. Vou falar mais algumas coisas, mas ali tem várias coisas sobre teorias da conspiração, por que as pessoas acreditam, as principais teorias, e vou colocando o conteúdo lá, tá? Na medida em que eu for pesquisando. Falou, Sérgio, valeu. Então, assim, ele vai apresentar esse desdém pela violência, esse desdém, né? E esse questionamento, essa postura questionadora. Ele vai apresentar uma postura muito questionadora, muito cética, né? Vocês estão vendo que vai desencadeando uma coisa, uma característica vai desencadeando na outra. E pode incluir uma certa arrogância, justamente porque aquilo que eu falei, que a Sueli também comentou, porque você tem essa linguagem que vai promover essa coesão dentro do grupo, esse conhecimento que eles acham que eles têm, que é da Red Pill, que é superior, é uma verdade a qual a maioria não tem acesso. Então isso vai trazer para eles um senso de superioridade, uma certa arrogância. Então pode ser que eles tenham, né, essa ideia, esse tipo de postura mais arrogante e questionadora nesse excesso. Ele é uma pessoa um pouco mais isolada, talvez mais quieta, porque a gente tem a noção de que a gente pensa que às vezes... Um minutinho, gente. A gente pensa que às vezes esse tipo de adolescente, esse tipo de carinha, ele vai ter uma postura agressiva, mas às vezes ele tem uma postura que é quieta. Porque a agressividade, ela só vai surgir, né, a função de dessensibilizar é para identificar com o ponto de vista do agressor. E é justamente se você vai ficar dessensibilizado e até glorificar o que o agressor fez, né? Porque assim, e aí a desumanização do outro ainda tem isso também, né? Eu joguei um pouco disso na história da culpa é dos outros, mas o ponto da desumanização também se dá pela linguagem. E aí a gente tem livros já traduzidos, eu vou indicar os livros, e desumanização eu acho até que eu vou fazer uma outra live para falar disso. Mas a desumanização pela linguagem, ela vai ocorrer, pela representação. E aí a desumanização, ela vai ocorrer tendo em vista esses 3 eixos que eu falei das teorias da conspiração, porque as teorias da conspiração vão criar os bodes expiatórios. Então, os bodes expiatórios, eles precisam ser desumanizados para que a pessoa ache que tá tudo bem matar, porque eles não importam, né? Não importam mesmo. E aí os 3 eixos que eu falei: racismo e xenofobia, antissemitismo e anticomunismo. E aí e tem o megazord dos 3, né? Que é o marxismo cultural. Mas aí, voltando para a questão.
ele vai ser essa pessoa mais isolada. Por quê? E aí, no caso, o isolamento dele, ele pode ser porque também ele acha que as outras pessoas não importam. Foda-se, eu já tenho o meu grupo. Eu tenho o meu grupo na internet, eu tenho o meu grupo lá no Discord, no fórum, e aqueles sim são os meus amigos, aqueles sim se preocupam comigo, então ele vai cada vez se isolando mais. E aí cai aquilo que eu falei, né? Seita, a relação com sectarismo. Esse isolamento é importante, porque quanto mais isolada a pessoa fica, mais imersa naquele universo ela vai ficando, porque ela não vai ver outra coisa. Ela só vai ficar naqueles grupos, ela vai virar noites e noites naquele grupo vendo aquele conteúdo. Quanto mais ela se isola, mais imersa ela está nesse conhecimento e nesse discurso e nessa linguagem que vão promover a extremização. Então, assim, ele não vai conseguir se inserir em nenhum outro grupo. A não ser que ele tenha um outro colega que seja do mesmo grupo, e aí que ele vai encontrar esse colega, né? Mas ele não vai conseguir se inserir, ele vai se isolar e vai começar a fazer isso. Se antes, né, se a gente for pensar, era um cara retraído, então o isolamento dele era porque ele tinha dificuldade de sociabilização mesmo. Ele ficou frustrado com aquilo, porque é homem branco, que achava que tinha o mundo, mas aí se frustrou, foi atrás e olha aí o ciclo acontecendo. Mas agora ele tem a aceitação dos colegas, ele vai passar a se isolar porque ele quer. Então, assim, você tem esse ponto. E aí, outra coisa, ele vai demonstrar muita frustração diante de certos temas. Quais são os temas, gente? Que eu tô falando o tempo todo aqui. Feminismo, questões de diversidade, questões raciais, defesa de direitos humanos. E aí, né, a gente vai ter que admitir, ele vai demonstrar essa frustração em torno de todo o tema que o próprio bolsonarista demonstra frustração na hora que o professor comenta. A gente precisa admitir isso. E aí, no discurso, essa pessoa vai demonstrar o preconceito de uma forma que ele não tem mais nem vergonha, né? Não vai ser nem mais sutil. Desumaniza a interação com o bode expiatório, porque o bode expiatório é um bode, né? Se você pensar, é a figura do bode ali, você pode matar. Mas aí, tipo, no discurso, ele não vai nem se preocupar em demonstrar o preconceito dele, justamente porque lembrem-se do que eu falei. Eu sou politicamente incorreto mesmo, então eu vou falar o que eu quero. E aí ele vai demonstrar todo o preconceito que ele tem. Lembrem-se justamente desse rapaz aí de 13 anos, né, que cometeu o último atentado. A última briga que ele teve, que a professora separou, foi porque ele foi racista com um colega. Então, assim, ele vai demonstrar esse preconceito. E o desprezo vai ser visível, né? Então, se a gente começar a reparar naquela pessoa que tem um desprezo para se relacionar com determinados colegas, saca? Talvez possa ser um indicador, uma pista. E ele também não vê problema em demonizar esses grupos. Se ele não vê problema em desumanizar, né? Igual eu falei. Tipo assim, ele vai falar que esquerdista tem que morrer mesmo, saca? Essas feminazes tem tudo que ser, sabe? É daí pra pior. E se você falar pra ele, se você chamar a atenção, porque afinal de contas a gente tá falando aqui de profissionais da educação, quando você começar a falar isso, ele vai dizer que, não, isso aí é policiamento da linguagem, policiamento do pensamento, é politicamente correto, é cultura do cancelamento. Olha aí, professor querendo cancelar aluno, tá? E aí, uma coisa que é um pouco mais difícil de perceber, talvez, mas para grupos, para pessoas que são partes de identidades minoritarizadas, porque, né, a gente que é LGBTI+, as pessoas que são pretas, mulheres não são minorias numéricas. A gente sabe disso, né? Mas
né, a gente tem identidade e a gente, como eu disse, as nossas identidades, elas são jogadas pra gente. Então, e talvez a gente aprende de alguma forma a pegar essa identidade que é jogada e a usar isso como forma de resistência, porque a gente encontra o grupo ao qual a gente pertence, com o qual a gente tem o ponto em comum para conversar, para lutar, para resistir até no ambiente escolar. E essa pessoa, porque ela tem... Aí eu lembro, o homem branco, heterossexual, a identidade dele é universal, né? Ele não tem identidade, na verdade. Então, ele vai ter uma dificuldade, assim, de ter esse senso de identidade, de dizer quem ele é. Beijo, Renata. Eu vou deixar gravado aqui a live, tá? Depois, se você quiser assistir ao resto, se você quiser mandar mensagem, tá? Beijão. Então, assim, ele vai ter esse problema de quem eu sou, entendeu? E é óbvio, quando tá nesse grupo, sou red pilado, né? Ele vai encontrar essa identificação para ele, obviamente. Mas pode ser que ele tenha um problema com uma identificação que seja positiva. No sentido de você né, falar com orgulho de alguma coisa, a não ser desse red pill, esse red pilado ele vai oferecer essa identificação positiva, mas pode ser que esse aluno ainda tenha conflitos em relação à identidade ou que ele se incomode ao falar em identidade. O termo identidade pode ser um grande incômodo para ele. E é por isso que você tem tanta gente incomodada quando a gente fala em pautas relativas à identidade. E olha que esse incômodo, ele não vai estar só na direita, nem só na extrema direita. Mas assim, normalmente ele vai buscar o empoderamento da identidade nessas narrativas que tem a ver com os lobos solitários, com os excluídos, com os perpetradores de crimes, de massacres, porque ele precisa dessa identificação. Lembra do que eu falei de adolescente também, né? E de pertencimento. Então ele vai buscar o senso da identidade nesses pontos. E aí, e o outro, deixa eu ver se é o último, tá? E um outro último ponto que a gente pode, né, prestar bastante atenção, é que ele vai ter relativa simpatia também com grupos extremistas, não só grupos extremistas, assim, que são abertamente extremistas, mas com grupos controversos de alguma forma, ou muito interesse em militarismo, interesse exacerbado em militarismo, graças a todos esses jogos também, né? Sobrevivencialismo, e aí vocês vão olhar as facas, né, os punhais que essa galera tem, são todos, vêm dessas lojas que vendem coisas para acampamento e sobrevivência, né? O sobrevivencialismo, essa narrativa, ela é um interesse muito grande dessa galera. E também as teorias da conspiração, sobre as quais eu falei. Nossa, eu já falei para um caralho, eu nem percebi. Eu queria fazer um negócio objetivo, mas, né, é difícil. E aí, eu tenho vários materiais, assim, alguns em português. Eu tenho a lista, igual eu falei, se vocês quiserem. Mas se vocês quiserem, assim, uma leitura que vocês acham fácil, tipo na estante virtual, com relativa facilidade, para vocês entenderem, são esses dois. Deixa eu pegar. Nossa, aí vocês têm que ver as pilhas de livro que tá aqui, né? É esse aqui. Eu Fui um Supremacista Branco, do Christian Picciolini, tá? Swastika Yankee, Eu Fui um Supremacista Branco, porque hoje ele trabalha com, né, reverter da seita, de tirar essas pessoas das seitas. Então ele passou por todo o processo, ele vai narrar o que aconteceu com ele e como ele saiu disso. Então, assim, vocês têm, né, talvez traga também um ponto aí de luz para vocês verem. E o outro, e aqui eu vou pedir para vocês lerem, a gente tem muita gente da letras aqui, e principalmente a galera da memória, né?
memória, autobiografia, né? Então, assim, eu vou pedir para vocês lerem com, né, aquela desconfiança do lugar da pessoa que vai narrar. Por quê? Vou explicar. É esse aqui, ó. O Acerto de Contas de uma Mãe. Tá difícil de ver, da Sue Klebold. Peraí, caiu o negócio. O Acerto de Contas de uma Mãe, ele é o livro escrito pela mãe do Dylan Klebold, que é um dos que cometeram o ato em Columbine, cometeram o massacre de Columbine. E é interessante porque ela vai falar aqui do filho dela e de como ela não viu esses sinais, porque o próprio filho, ele não expunha isso. Então, é muito interessante ter essa dimensão também para vocês entenderem, igual eu falei ali, que a culpa, assim, quase nunca é da mãe, sabe? Talvez a pessoa que menos deve ser culpada é a mãe. Porque e é isso que a gente precisa entender. Ao mesmo tempo, por ela ser mãe, ela vai construir uma narrativa de que o filho dela era bom, e aí a gente tem, né, essa dualidade, mas que ele era, na verdade, uma pessoa que queria atentar contra a própria vida, e que ele foi convencido pelo amigo dele, que é o Eric Harris, que este sim era o psicopata. E como o filho dela, ele queria... exatamente isso, ele falando, ele não era aquele típico outcast, né? Ele não era o típico afastado. Ele estava em sofrimento, mas ele queria atentar contra a própria vida, e como o amigo, ele tinha, né, essas tendências, ele foi junto com o amigo, topou fazer aquilo com o amigo, porque depois eles iam, né, acabar com a própria vida mesmo, então ele faria algo. Mas assim, lembrem-se, ela é a mãe, gente. Então é óbvio que sabe, por mais que ela tenha essa, né, essa presença de pensar no filho e de assumir o que o filho fez, existe a questão de ter um conforto, né, nessa, não sei, suavização da personalidade do filho, né? Mas assim, ele é um livro muito interessante de ser lido. Acho que ele tá fácil de encontrar na estante virtual. Eu tenho ele já há muitos anos, então eu não sei, mas acho que vocês encontram. Mas o que? Assim, a questão da linguagem para o pessoal das línguas, eu quero indicar esse aqui, ó. A linguagem fascista, que é do Piovesani, o Carlos Piovesani e o Emílio Gentili, da UFSCar. E é interessante porque eles escreveram o livro falando, né, do fascismo e do nazismo, mas depois eles acrescentaram um capítulo só sobre o Bozo. E pode ajudar muito, principalmente porque aqui tem muita gente das letras, porque essa é a minha formação, né? Nossa, eu nem me apresentei. Eu já saí falando igual, pessoal, para quem não me conhece, para quem tá chegando agora, para quem vai pegar essa live depois, meu nome é Francine, ou Fran. Eu tenho formação em letras e o meu mestrado e doutorado são na área também, em crítica, teoria literária e estudos culturais. Sempre lidei mais com uma questão voltada para LGBTI+, e queer, os esquisitos. Só que, além, né, da minha vivência pessoal, que eu narrei no início, eu, em 2018, né, foi quando começou o meu processo de luto, que eu tô nele até hoje, mas ali eu comecei a estudar a ideologia de gênero, porque, segundo os bolsonaristas, eu estava distribuindo kit gay nas escolas, né? Então tive que estudar a ideologia de gênero e quis entender o que torna
É nós, né? Também, ele também é das letras e tá em processo de luto eterno. Puta que pariu, né? Mas assim, a gente. Até esqueci que a gente distribuía os kit gay nas escolas. E é óbvio, a perseguição ela é direcionada para as pessoas de humanas. A gente sabe disso. As pessoas da educação que estão sendo perseguidas são pessoas de humanas. E os alvos, né, dessas pessoas, Ângela também, estão todo mundo junto, gente. E, assim, os alvos são, obviamente, mulheres, porque a gente está falando de masculinista, né? Então, os alvos são mulheres, são LGBTI+, são esses esquerdistas doutrinadores. E aí, uma outra coisa que eu até esqueci de comentar, e a gente pode também olhar isso, né? Pessoas aí que dão aula e tal, observem se essa postura de questionamento, essa postura de ser mais desafiadora, observem a diferença, porque vai ter diferença, entre a forma como essa pessoa questiona e desafia as professoras e professores gays afeminados. Observem a diferença em relação a como ele vai questionar os homens, porque vai ter também, né? E aí, a última etapa, na verdade, porque eu falei, né, de conversão, condicionamento, a última etapa, que seria a coerção, ela tá embutida, sabe? Ela vai ali, tem uma sementinha dela na conversão, tem uma sementinha dela no condicionamento, o ritual, né, também, ele vai promover uma coerção, até que essa pessoa vai se convencer por si só, porque ela vai acreditar que ela se convenceu sozinha, mas tem toda essa rede, esse emaranhado, ela vai, por fim, cometer algum ato. E aí uma outra coisa que a gente precisa entender essas pessoas que cometem esses atos não são pessoas doidas. Doida sou eu, gente. Sabe? Essas pessoas não são doidas, elas têm noção do que elas fazem. Elas podem ter, sim, alguma questão psicológica, mas elas não vão cometer em momentos de surto, porque em geral esses atos eles são planejados, seja planejado no dia anterior, seja ao longo de anos. Columbine foi planejado assim ao longo de mais de ano, entendeu? Então essas pessoas não estão em surto. Quando a gente está em surto, a gente é um perigo para a gente mesmo. E eu falo isso porque eu tenho diagnóstico como bipolar, tá? Então, assim, quando a gente está em surto, o perigo é a gente mesmo. Mas esses atos são cometidos quando as pessoas têm total ciência do que está acontecendo. Se essa pessoa tem, por exemplo, esquizofrenia, e aí esse diagnóstico ele não vai rolar, o diagnóstico de esquizofrenia pode ser que ele só aconteça ali com seus 19 anos, sabe? Um pouco mais tarde. Ele demora um pouco mais. O diagnóstico de bipolaridade, ele já pode ocorrer em torno dos 15 anos. E aí isso me lembrou de uma outra coisa que eu vou falar também. Mas aí, assim, não vai ser no surto, entendeu? Que a pessoa vai cometer, porque vai ser planejado. Tarsia labração. Uma outra coisa que eu quero comentar é a seguinte. A gente fala sobre questão, falei sobre a questão do bullying e tal, e a gente pode pensar, né, precisa de um apoio, um suporte psicológico nas escolas, mas suporte psicológico por si só, ele não adianta muita coisa, não. E ainda mais, igual eu falei, numa escola você vai botar uma pessoa, um psicólogo, que às vezes ele nem está preparado para lidar com masculinismo, teoria da conspiração, extremização, entendeu? E você vai botar essa pessoa para lidar com os alunos, é um pouco complicado. Você pode, né, nesse campo da psicologia,
promover, e aí isso é uma outra coisa mais complexa, porque a gente tem que pensar assim, isso que eu trouxe para vocês ali, isso que eu trouxe tudo, até então, até agora, é o que dá para fazer agora, entendeu? O que dá para colocar em prática. É olhar esses sinais. O ideal seria a gente construir um ambiente escolar completamente diferente, em que haja um acolhimento de fato, que não seja obrigação do aluno ir para lá. É um ambiente que seja acolhedor e que seja acolhedor também para os pais, que os pais não vejam aquilo como uma obrigação, que eles têm que ir lá porque o filho deles está lá. Entendeu? A gente tem que construir um senso de comunidade para a própria escola, oferecer um acolhimento que não envolva só ficar ali naquela sala fechada, naquele ambiente que ele é feito aos modos de um presídio, gente. Não tem outro nome para falar, é aos modos de um presídio mesmo. E isso aí já é cair num outro debate e tal. Não vou cair agora. Um outro livro que eu esqueci, mas eu vi que ele tá aqui na minha frente, é esse aqui, ó, que ele é pequenininho. O Fascismo Eterno, do Humberto Eco. Inclusive, eu fiz uma live com a Ana Paula, em que eu trago algumas questões do fascismo eterno também, né? A gente discute um pouco desse meu jeito, com muito palavrão, parece que eu tô xingando o tempo todo, mas é isso, tá? E, gente, eu acho que eu falei o que eu precisava falar, falei até demais, assim, falei coisa pra caramba, já vai ficar imensa essa live, ninguém vai aguentar assistir isso, mas é o que tem. Vocês querem fazer comentários, perguntas? Tô aí no aguardo. Não? Às vezes a minha internet tá ruim pra caralho também. Então é isso, gente. Eu espero que eu saiba como deixar gravado. Minha DM tá aberta. Todas as minhas redes, na verdade, elas são abertas para DM, tá? Então, se vocês quiserem conversar, estamos aí, tá bom? E é isso. Beijo pra vocês. Se hidratem, tomem bastante água. E saindo daqui dessa live, vai assistir uns vídeos de cachorrinho, de gatinho. Abrace seu cachorro. Porque não dá pra fazer mais nada hoje não, tá bom? Beijo pra vocês, gente. É aqui que eu faço? Não, aí eu não sei como é que eu faço. Ô, gente, como é que eu salvo essa live? Alguém aí que tá mais, que tem os costumes aí. Porque se eu apertar o X, vai aparecer para eu encaminhar pro IGTV, pro IGTV? É isso? É isso que nós faz?